Essa tua visão de mundo aí pode acabar te levando pra política, cara? Não passa pela minha cabeça. É? Não. Tem muita gente que fala isso. Ah, Lacombe, deputado 2022. Lacombe, senador 2022. Assim, eu acho que ou eu mataria alguém, apesar de ser extremamente calmo, eu mataria alguém ou seria morto. Eu não tenho estômago para aguentar aquilo. Eu não tenho Ah, estômago. tá, tu trabalhou na TV, cara. Não, mas eu não tive problemas na TV. Não, As mas- pessoas mas acham que o na crime em TV Não é? um querendo matar o outro. Não é? Eu nunca vivi isso. Não. Não. Eu vi uma vez uma cena só, não vou citar nomes, mas uma vez eu estava na sala com o diretor na Globo, um diretor de jornalismo regional, e entrou uma repórter reclamando de uma outra. Pô, porque ela está escalada para um Viva Amanhã e eu que estou acompanhando esse caso, tem que ser eu. Foi a única vez que eu vi alguém querendo tirar um colega do caminho para. Mas você não sofreu com isso, então? Você estava bem com todo mundo? Você ficou 8 anos lá no Esporte Espetacular. Na Globo, no total, contando os 5 anos de afiliada, que eu fiquei 5 anos na RBS TV em Santa Catarina, então foram 25, né? Foram 5 de afiliada, de 92 a 97, e de 97 a 2017 na Globo do Rio. Foram 25 anos no total. Como que você conseguiu ingressar assim na carreira? Porque é difícil chegar na Globo, né, mano? E você chegou cedão. Minha vida não teve absolutamente nada de planejado. Absolutamente nada de planejado. Eu sempre quis ser escritor. Sempre gostei de livro. Cresci numa biblioteca. O pai da minha mãe, né, que é meu grande ídolo, era um imortal da Academia Brasileira de Letras, né? Então tinha uma biblioteca, era o último andar da casa dele em Botafogo inteiro, assim, era a biblioteca maneiro dele, era livro do chão até o teto, 2 fileiras, uma fileira à frente, outra atrás. Então eu cresci na biblioteca desse meu avô, a gente morava na mesma rua, 19 de fevereiro em Botafogo, eu no 127, ele no 105, uma casa, infelizmente vendemos há pouco tempo, que é uma casa que eu guardei a minha vida inteira no coração. Então eu sempre quis ser escritor. Tinha um pai que era um grande executivo de grandes empresas, Shell, GAIG, GE, Vale do Rio Doce. Um cara muito voltado para o mundo corporativo, para mercado e tal. E quando eu insinuei que gostaria de fazer letras, estudar literatura brasileira, ele morreu de infarto posteriormente, mas ele quase teve um naquele momento. Pô, pior que eu fiz letras. Fez letras? Com qual? Eu fiz letras português e inglês. Pô, terminou o curso? Terminei. Ele deu aula, maravilhoso, muitos anos. Maravilhoso. Eu adoraria. Eu ainda tenho, eu guardo esse sonho ainda ali no cantinho, vamos ver se qualquer hora eu consigo. Mas assim, meu pai não me permitiu fazer letras, né? E eu fiz vestibular em 83 e o meu pai era administrador de empresas. E a área dele, que chamava-se OIM, Organização e Métodos, estava sendo tomada por computadores, pela informática, que era o início ali da informática. E ele falou, não, você tem que trabalhar com isso aqui, com informática, processamento de dados. Falava isso na época, processamento de dados. Bom, era uma boa dica. Mas, assim, Como carreira, é uma boa carreira mesmo. Se eu gostasse, né, sim, é verdade. Com certeza. E aí eu falei, puta merda, o que eu vou fazer agora, rapaz? Bom, é isso. E outra coisa. Colega meu da Fundação Getúlio Vargas, que ele era da Fundação Getúlio Vargas, disse que você tem que fazer um outro curso, além do processamento de dados, da PUC, que era o melhor curso do Brasil na época, foi o primeiro. Você tem que fazer um curso de base matemática. Pode escolher aí, matemática pura, engenharia. Eu falei, caceta, além de ter que aturar processamento, duas faculdades. Então, meus primeiros vestibulares foram para estatística, eu fiz estatística, passei para a UERJ, primeira opção. Passei bem, eu sempre tive muita facilidade em prova. E passei para processamento de dados na PUC, na época já era assim, 29 candidatos para uma vaga, Caralho. e sabe Deus como passei em primeira ali. Em primeiro? Não em primeiro lugar. De primeiro. Passei em segundo quando eu fiz para jornalismo. Caralho. Passei ali de primeira, sem esperar reclassificação. Pode crer. Que eu tive amigos que entraram reclassificados depois, tiveram que esperar a lista de reclassificação. Então, durante 2 anos, a minha vida foi esse inferno. Eu saía de manhã, morava no Flamengo, saía de manhã, pegava o metrô, ia até o Maracanã, na Oeste, fazia cálculo integral, álgebra Só os linear. númerozinhos legal, bacana, Tudo que eu forma assim, maravilhosa. eu nunca tive dificuldade, eu sempre fui muito bom aluno, sempre passei direto no colégio, inclusive matemática, física, química, às vezes eu tirava uma nota baixa, mas sempre acima da média, passava. Então não era a minha, mas estava lá, de manhã, 4, 5 horas aturando aquele quadro azul da UERJ na época, cheio de fórmulas matemáticas, eu completamente perdido ali, revoltado por ter aceitado aquela situação, né? Não tinha muito como escapar, tinha uma relação complicada com meu pai. E aí ia para casa, almoçava e ia para a PUC, na Gávea, e fazia de 4 da tarde até as 11 da noite processamento de dados, né? E aprendi Assembler, que é uma linguagem de máquina,
COBOL, que é uma linguagem de programação, não sei se ainda é usada, mas era usada para... eu já ouvi falar disso aí recentemente. Era a linguagem usada pelos centros de processamento de dados de bancos, né? Então eram programas 700 comandos e era uma época arcaica, né? Hoje em dia o pessoal não tinha nem monitor. Mas eu acho que os bancos ainda usam esse sistema. Será? Não, você vê como é que era. Cada comando de um programa era um cartão perfurado. Você tinha as perfuradoras de cartão, aí você perfurava, botava numa caixa. Às vezes tinha programa com 700 comandos, 800. Então eram 800 cartões. Aí você entregava para um cara no CDC, no RDC lá da PUC. O cara passava na leitura ótica, aqueles cartões. Aí você ia dar uma volta. Ia fazer um lanche, voltava 30, 40 minutos depois e estava lá no escaninho, né, na tua matrícula, o formulário contínuo, que era aquelas impressoras matriciais. E aí, por exemplo, você via lá se seu programa tinha rodado. Se dava algum problema, você tinha que localizar no meio daqueles 800 cartões o que estava com problema, ou os que estavam com problema, e trocar, redigitar. Entendi. Passar por todo o processo. Um cartão representava uma linha de código. Uma linha de um comando. Pode crer. Go to. Pode crer.